Senhores conselheiros e conselheiras, seu procurador, senhores advogados e senhora secretária, senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno Contencioso Administrativo Tributário, declara aberta a primeira sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Como não existe ata para ser lida, que já foram todas as aprovadas do ano passado, tá certo? É a primeira sessão do ano, e as resoluções vão ser aprovadas amanhã. Nós vamos diretamente à pauta de julgamento. O primeiro processo hoje é o processo de relatoria do doutor Michel André Lima Gradival. É o processo de recurso 13282/2018, auto-infração 2018-06474. Ele tem como recorrente a Votorantim Cimentos do Nordeste S.A., recorrido à cela de julgamento. Essa autuação, esse auto-infração foi julgado na primeira instância procedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência da autuação. Com a palavra o conselheiro relator, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas as conselheiras e conselheiros, ao senhor procurador, à nossa secretária, doutor Sábio, seja bem-vindo. Eveline também, uma alegria tê-la aqui conosco. Uma alegria podemos reiniciar os trabalhos. Espero que seja um ano produtivo, mais do que isso, seja um ano de muita saúde. Um ano que vamos precisar lutar pela saúde mental e pela saúde física. Ainda vai exigir bastante da gente. Mas com esmero, com calma, com tranquilidade, que é bem próprio dessa turma, dessa Câmara, a gente vai conseguir realizar os nossos trabalhos na mesma qualidade que a gente fez no ano anterior. Senhor presidente, indo à pauta, o primeiro processo, ele imputa a recorrente a conduta de ter realizado omissão de entradas nos anos de 2013, 14 e 15. Ele sugere a penalidade prevista no artigo 123.3b, item 1 da Lei 2.670, com a redação dada pela 16.258. Informa a autoridade fiscal atuante que foi realizado um levantamento de estoque em separado de mercadorias para revenda, adquiridas para revenda, e de itens do seu processo industrial. Então, no item 4.1.1, as folhas 4 a 8 das informações complementares, está a explicação de como foi feita o levantamento de estoque das mercadorias para revenda. No item 4.1.2, nas folhas de 8 a 20, da mesma forma, em relação às mercadorias que são fruto ou participam do processo industrial da empresa. Resultando, então, num quadro global de omissão de saída, que está aí informado o procedimento no item 4.1.3, que está nas folhas 20. Estando discriminado nessas explicações desses três itens, os passos dados para o cálculo das omissões e o conteúdo de cada uma das planilhas que estão no arquivo Relatório, Auditoria, Anexos 2013-2015.xls, que está no CD anexo ao auto de infração. Além do CD, o auto é instruído, dentre outros documentos, com termo de início de fiscalização, termo de intimação e termo de conclusão com ciência em 11 de maio de 2018. Tempestivamente, a autuada apresentou defesa, alegando nulidade por irregularidade do termo de conclusão, tendo em vista a ausência de indicação da legislação, da base de cálculo e alíquota. Alega também decadência do direito de constituir o crédito, com base no artigo 150, parágrafo 4º, alega imprescindibilidade da realização de perícia, já que a recorrente nega veementemente a existência das omissões de entrada, as quais foram oriundas de equívocos no processo de levantamento de estoque realizado pela auditoria fiscal, e alega que pode provar esses equívocos. A recorrente, alegando boa-fé e pleno interesse de que se chegue à verdade material, aduz que junta à presente impugnação alguns documentos, os quais serão necessários para a realização da perícia,
quais sejam planilhas de levantamento de entrada, cruzamentos de F-SPED, indicação das notas fiscais referentes ao ano de 2013. Entretanto, não encontrei esses documentos dos autos, e no CD, que foi acostado às folhas 124 pela recorrente, só tem um inventário de junho de 2018. O auto de infração se refere, como já mencionei, aos anos de 2013, 14 e 15. Bom, alega ainda que a incidência da Selic sobre a multa não deve ser desde a ocorrência do fato gerador, e sim a partir da lavratura do auto de infração, e pede que seja declarado nulo o feito fiscal, reconhecida a decadência parcial, ou deferida a realização de perícia, ou julgado improcedente o auto de infração, ou, no mínimo, corrigida a incidência dos juros moratórios sobre a multa punitiva. Entretanto, o julgamento singular foi pela procedência do feito fiscal. Conformada, a recorrente interpôs o recurso ordinário, onde basicamente aduziu as mesmas razões apresentadas lá na peça impugnatória, acrescentando quanto à nulidade que, abre aspas, conforme o próprio julgador singular asseverou em diversas oportunidades, o ato administrativo de lançamento é vinculado, não há margem para discricionariedade, de modo que, se deixou de observar o que a norma dispôs como dever do agente, não há dúvidas de que o ato está incompleto, viciado, carecedor de sustentáculo jurídico e ofensor aos princípios norteadores da administração pública. Fecha aspas. Lembrando que a nulidade alegada é por ter faltado no termo de conclusão de fiscalização a indicação da legislação, a base de cálculo e as alíquotas, que seria uma afronta ao artigo 30, combinado com o artigo 55 do decreto 25.468, o antigo regulamento do CONAT. Pois bem, a assessoria processual, ele repete os mesmos pedidos feitos na impugnação. A assessoria processual analisou e emitiu o parecer 140/2020, onde manifesta favorável ao conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, no sentido de confirmar a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Michel. Com a palavra, o doutor Rafael Lessa. Presidente, secretário, conselheiros, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Satisfação muito grande revê-los, né, primeiramente, e faço os votos do conselheiro Michel. Realmente passamos por um momento muito delicado, né? Nosso Estado realmente decretou praticamente um toque de recolher, né? E a gente fica preocupado com a incerteza do futuro, né, de muitas coisas, né? Então, mas graças a Deus estamos aqui tentando cumprir o nosso papel, né, que sempre foi de julgar os recursos tributários e de realizar a justiça fiscal, como já fizemos no ano passado, mas com a esperança de que esse ano as coisas melhores, venham uma renovação de esperança aí para o nosso futuro, né, como um todo. Presidente, voltando aqui ao tema, à pauta, a defesa alegou, pelo menos dos pontos que eu levantei aqui, seria decadência, né, a empresa sustenta a nulidade, pela questão do termo de conclusão, e também suscita pedido de perícia no seu recurso, pelo menos do que eu levantei, né. A acusação, de fato, é omissão, deixar de emitir documento fiscal. O que eu enxergo é que o pedido de perícia da empresa é um pedido de perícia genérico. Os precedentes dessa Câmara no sentido de que o pedido de perícia ele não pode redundar num novo levantamento fiscal, numa nova fiscalização. De fato, o pedido de perícia ele deve ser específico, né? E o que a gente nota desse levantamento é um levantamento que é um levantamento previsto na nossa legislação, inventário inicial, inventário final. Então, há vários relatórios,
né, que foram trazidos pela fiscalização. A fiscalização especificou quais foram, né, os materiais em que ela detectou essa omissão. Então, a empresa, em momento algum, traz algum documento relevante ou alguma contraprova de que os elementos que deram suporte ao levantamento fiscal, como inventário inicial, inventário final, né, as entradas, as saídas, em momento algum a empresa trouxe algum elemento que desconstituísse o próprio suporte da acusação, né? Então, em razão disso, pelo menos de acordo com os precedentes que essa Câmara vem adotando, é que o pedido de perícia, quando formulado de modo genérico, não merece prosperar, notadamente quando esse pedido ele redunda no novo levantamento. Então, nessa linha, presidente, quanto ao pedido de perícia, eu vou opinar pelo indeferimento. Com relação aos aspectos da nulidade, né, eu já adiantei um pouco, é uma metodologia que é adotada, tida como prevista na legislação, é uma metodologia pautada na legalidade, não vejo qualquer incoerência ou ilegalidade no levantamento. A questão do termo de conclusão também é uma mera irregularidade ao meu sentir, não gera prejuízo. A base de cálculo, ela vem estampada no auto de infração e em outros documentos, planilhas que foram trazidas pela fiscalização, é possível aurir a base de cálculo e os elementos que o contribuinte alega um suposto prejuízo que, ao meu sentir, não existiu. Então, por isso que, nesse ponto, eu também não acolho, né, pelo menos não opino para que não seja acolhido. Outra questão seria a decadência. E a decadência, essa corte, essa Câmara, esse colegiado, tem se pautado no sentido de analisar isso caso a caso. E o caso em específico, a acusação é justamente a omissão, a ausência de qualquer informação ao fisco. Então, essa Câmara, em razão disso, quando há ausência, a omissão de informações, não há o que homologar. E não havendo o que homologar, não se pode atrair a incidência do artigo 150, parágrafo 4º. Então, é nessa linha que eu vou opinar também, no sentido de que seja afastada a decadência para aplicar o artigo 1731 do CTN. E é nessa linha, presidente, considerando aqui em resumo, que eu vou opinar no sentido de que o recurso da empresa, do contribuinte, seja conhecido, mas no mérito, em consonância com a decisão de primeira instância, em consonância também com o parecer, eu vou opinar no sentido de que não seja ele provido. É nesses termos, presidente. Doutor Rafael, eu não vi o senhor se pronunciar sobre a aplicação de juros, tá certo? Nessa parte que a empresa também... Da Selic, não é isso? Deixa eu só dizer o que é que ele coloca. Ele pede princípio da eventualidade de incidência da Selic sobre a multa de ofício, a partir do lançamento do crédito tributário. Necessário correção do erro de cálculo na apuração do montante devido. É o que ele está pedindo. Ok, presidente, obrigado por lembrar disso. Quanto à incidência da Selic, essa discussão ela já vem sendo pautada por alguns contribuintes. E o posicionamento dessa Câmara é no sentido de que esse pedido implicaria num controle de constitucionalidade que seria vedado por essa Câmara, porque o cálculo da Selic ele é pautado justamente na nossa legislação. E isso implicaria o afastamento, por si só, da nossa lei. Então, em razão disso, em razão desse conselho, de ser vedado a esse conselho a realização de controle de constitucionalidade de normas, presidente, eu vou opinar também nesse ponto, no sentido do não provimento do recurso. Com a palavra, doutor Sávio Oliveira. Está sem áudio, doutor Sávio.
Doutor Sávio, quer tentar sair e voltar para ver se consegue? Acho que Michel saiu também, viu, presidente? Houve algum probleminha, talvez. Vamos aguardar. A tecnologia. Tal da internet. Doutor Osmar, como é que está o Maranhão? Oi, presidente. Boa tarde a todos. Mas eu estou no estado do Mato Grosso, estou ainda mais longe, viu? Certo? Aqui na cidade de Tangará da Serra, 240 quilômetros da capital Cuiabá, certo? Conhecendo aqui essa região que é pujante no agronegócio, né? Estado maior produtor de grãos e de corte de gado, né? É um estado, assim, belíssimo, certo? Estou por aqui e a internet, como Vossa Excelência acabou de falar, nos aproxima, né? Mesmo à distância, estamos aqui cumprindo nosso papel e é satisfatório estar com todos vocês aqui presentes. Doutor Sávio, conseguiu? Se tiver ruim o vídeo, a gente pode escutar sem o vídeo. Às vezes a internet está fraca e não consegue colocar os dois, vídeo e áudio. Presidente, só enquanto o doutor Sávio tenta retomar aí a sua conexão, uma pergunta aqui em caráter de ordem, certo? Como é que fica a disposição dos conselheiros no colegiado, né? Já que é a primeira sessão, a gente tem normalmente o hábito aí de 6 meses, fazer um rodízio, certo? Eu queria depois que o Vossa Excelência, se já não foi dito, peço se já foi, e o senhor pudesse nos esclarecer, certo? Os senhores conseguem me ouvir agora? Pronto. Posso continuar, né? De onde parei? Aliás, de onde nem iniciei, né? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, também é uma alegria com todas suas excelências, e para mim também é a estreia aqui nessa primeira sustentação oral através dessa plataforma digital. Todos nós estamos vivendo um momento desafiador, um momento com incertezas, mas que tem nos feito crescer em diversas áreas da vida. Só uma pequena experiência particular, embora estejamos distantes de amigos e familiares, essa inovação tecnológica das conferências, reuniões, visitas por meio digital, de uma forma ou de outra tem nos aproximado. Em uma experiência particular, a minha família que mora no interior do estado, né, em Crateús, outros familiares que moram em outros estados desse país, nós temos conseguido nos aproximar, pelo incrível que pareça, ainda mais nesse momento. E até mesmo algumas atividades voluntárias que nós fazíamos, né, presencialmente, agora temos conseguido fazer através de ligações aleatórias. Então, diante desse momento desafiador, é possível crescer um pouco. É claro que a presença, o calor humano, o olhar no olhar físico e não apenas digital é superior. Mas, com certeza, nas melhores das expectativas, estaremos de volta o mais breve possível. E também estarmos aqui reunidos dessa maneira digital mostra o quanto esse Estado e quanto os cearenses estão preocupados com a vida, com a saúde. Estarmos em casa, trabalhando de maneira remota, de maneira telepresencial, nos ajuda a nos manter seguros, os nossos familiares, nossos pais, né, tão queridos e idosos, tão afetados por essa doença. Então, né, mesmo em momentos difíceis, nebulosos, incertos, conseguimos ter esse raio de esperança. Diferente um pouco essa esperança do meu cliente, Votorantim, que está em maus lençóis nessa circunstância das omissões de saída. A Votorantim, ela é um gigante. Omissões de entrada, né, o doutor? Não, na verdade, omissões de saída. Doutor Michel Grandebol, ele se corrigiu, certo. Inicialmente falando de omissões de entrada, mas se corrigiu falando sobre omissões de saída. Esse é o que consta no auto-infração.
Pronto. Então, esse gigante, esse grupo econômico que é a Votorantim, ela é um grupo conhecido por sua ética. E, enquanto a avassaladora, as avassaladoras investigações ocasionadas pela Lava Jato e tantos outros grupos econômicos do país foram escandalizados participando dos mais obscuros esquemas, a empresa Votorantim e seu grupo, ela se manteve incólume, não participante. Ela é uma empresa que pauta pela ética. Agora, ela tem uma grande deficiência. Sua maior qualidade, sua maior característica, o seu tamanho, a sua robustez em atender o ramo do cimento, é também talvez uma de suas maiores dificuldades. São imensas operações que ocorrem diariamente. Lembre um caso prático, numa questão ambiental, em que uma das fábricas da Votorantim teve que ser fechada por uma questão mínima, técnica, que não afetaria o cearense, não afetaria de fato a legislação, mas por uma questão burocrática, a empresa teve que ser fechada, a empresa produtora de cimento, por uma questão de uma semana. Nós conseguimos, em um mandato de segurança, que essa decisão ela fosse revista, cancelada, justamente com um argumento. A Votorantim ficar sem suas atividades causaria um prejuízo gigantesco ao comércio cearense, porque o desabastecimento do cimento na ponta do comerciante seria algo catastrófico para o comércio que estava em pleno vapor naquela época. Então, nós juntamos diversas características, diversas pessoas, compradores e tudo mais, e o juiz deixou claro, vocês não podem deixar de funcionar. Então, isso ocasiona uma questão contábil gigantesca, um controle gigantesco. Nós sempre colocamos em nossas defesas que iremos apresentar documentos que serão capazes de elidir qualquer argumento contrário. Agora, nós fazemos isso sem antes ter o documento em mãos. Por quê? Porque a Votorantim, ela tem uma longa escala de fiscalizações, de atendimentos, de busca de documentos, e isso é feito pelo seu CSC, que fica em Curitiba. Então, o acesso aos documentos, ele não está centralizado por unidades regionais, mas ele está concentrado em um determinado local diferente do estado do Ceará, lá no Paraná. Então, para nós encontrarmos documentos, é realmente um trabalho hercúleo. Então, desde já, nós antecipamos a explicação de por que em nossas peças tem que vamos apresentar os documentos e não necessariamente eles são acostados juntos com as peças defensórias, porque o nosso objetivo é que, à medida que eles forem conseguidos, encontrados, sejam anexados aos autos. No último processo que nós estivemos aqui nessa quarta Câmara, aconteceu algo parecido. Nós tínhamos um processo de selo, em que nos foi dito que nós alegamos sem apresentar absolutamente nada. Por ocasião do recurso extraordinário, conseguimos encontrar os documentos que subsidiaram os nossos argumentos escritos. Hoje, o que acontece? Infelizmente, nós não temos a quantidade de documentos que comprovam a questão da omissão de saída. Entretanto, nós anexamos nos nossos memoriais enviados por e-mail, infelizmente, me desculpem, foi incompetência de nossa parte, deveríamos ter feito isso com mais antecedência. Mas ficou disponível as pesquisas e as conclusões da empresa em sua tela SAP. O que aconteceu, segundo a empresa? Infelizmente, ocorreu um ajuste de inventário e também um consumo de produção, perda. Esses materiais, muitos deles foram usados no seu próprio processo produtivo e aconteceu uma leva considerável de perda. Em que a empresa pecou? Ela não ajustou o seu inventário de maneira adequada. Nesse não ajuste de maneira adequada, havendo essa perda, ela também não estornou o seu ICMS. O que nos leva nesse ponto a dizer, será que, havendo perda, havendo não ajuste do inventário e o não estorno do ICMS, nós estaríamos diante de uma omissão de saída ou estaríamos diante de um crédito indevido? É isso que nós queremos apresentar para esta coluna da Câmara, que a autuação adequada, que poderia ser provada através de perícia, é que não houve omissão de saída. Uma conduta gravosa e incompatível com o padrão da empresa. Mas que se ocorreu alguma ilegalidade, alguma infração, melhor dizendo, essa foi de creditamento indevido. Outro aspecto que nós queremos trazer a atenção é que, prevalecendo
a tese de que houve, na verdade, creditamento indevido, nós defendemos a aplicação da decadência. O CONAT, inclusive já em sua Câmara Superior, já teve decisões em que o creditamento indevido, ele pode ocorrer decadência, melhor dizendo, quando há o creditamento indevido. A súmula 555, bem, ela não abrange exatamente esse tema, podendo muito bem ser aplicado essa questão da decadência. Quanto às outras temáticas sobre as nulidades e a questão da Selic, bem, nós sempre apresentamos em nossas defesas administrativas e sempre ouvimos a mesma conclusão das câmaras. Mas por que nós ainda a mantemos? Porque nós desejamos defender, caso se prolongue até o judiciário, essa questão perante o judiciário para que se defina definitivamente. Essas são as razões do contribuinte. Muito obrigado, doutor Sávio. Com a palavra, o conselho relator, em seguida está facultado aos demais. Obrigado, senhor presidente. Entendo que devemos abordar as questões individualmente, né? Depois, esgotamos uma e depois passamos para a seguinte. Principalmente, então, Michel, a nulidade logo, porque se houver nulidade, tá certo? Se houver nulidade, não tem o que se falar de mérito. A não ser que você fosse julgar improcedente, né? Uhum. A empresa trouxe aí uma alegação de mudança também de penalidade, penalidade em relação à omissão para falta de recolhimento, né? Tá certo? Não sei se os conselheiros querem abordar isso como também um tipo de nulidade, certo? Então, tá certo? Palavra do doutor Michel, vamos falar primeiro sobre a nulidade do termo de conclusão. Eu acho que essa parte aí vai para mérito. E aí, se os conselheiros entenderem que é uma coisa ou é outra, certo? Doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. A nulidade suscitada, então, é por não ter sido informada no termo de conclusão a legislação, a base de cálculo e as alíquotas do crédito tributário. Bem, me parece que todos esses pontos estão expostos de maneira bastante clara nas informações complementares e também no CD que acompanha o auto de infração. Não entendo ter havido qualquer tipo de prejuízo para o contribuinte e não devendo ser declarada nenhuma penalidade quando não houver prejuízo, então entendo que é o caso de afastamento da nulidade suscitada. Sobre a nulidade, algum conselheiro quer se pronunciar? Doutora Dalcília. Senhor presidente, informar que essa nulidade específica do termo de conclusão, ela é comum também ao meu processo e, pelo que li, dos outros processos também. Então, se seria o caso de votar nesse aspecto, essa nulidade. Doutora Dalcília, o que a gente aproveitar, a gente vota mais rápido, a sua infração de que é? Não, a infração é diferente, é falta de selo. Eu estou só perguntando. Falta de selo, salvo engano, tem 4 de falta de selo. Isso. Salvo engano. Nos 4 faltas de selo, a gente faz em conjunto os 4. Tá certo? Que aí essa decisão da nulidade vai servir para os 4. Não precisa mais se debater, mas a gente faz um julgamento separado. Porque aqui é uma infração diferente, fica mais prudente. Mas vai servir para todos os processos essa nulidade do termo de conclusão. E realmente tem todos. Doutor Michel, mais alguém quer se pronunciar sobre essa nulidade? Não. A sequência, nós vamos manter a sequência ainda do ano passado, que nós mudamos já em agosto ou foi setembro, que foi mudado do ano passado certo? Aí nós vamos ficar a sequência. A Ivete, Michel, Dalcília, Fernando Falcão, Emerson e Osmar. Como o processo é do doutor Michel, começa a votação da nulidade
do autoinfração, por termo de conclusão, não ter obedecido os ditames do decreto 25.468/99. Como voto, doutor Michel? Eu voto por afastar a nulidade, senhor presidente, pelos motivos já aqui aduzidos. Doutora Dalcília? Com o relator. Doutor Fernando Falcão? Com o relator, presidente. Doutor Emerson? Com o relator, senhor presidente. Doutor Osmar? Com o relator, senhor presidente. Doutor Ivete? Com o relator. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara resolve afastar o pedido de nulidade em relação ao termo de conclusão. Entende que não houve prejuízo para a defesa, em virtude de que as demais peças processuais, tais como autoinfração, informações complementares e planilhas, dão as bases de cálculos e valores para o contribuinte se defender. É isso, doutor Michel? Isso. Nesse sentido, você votou? Pronto. Isso. Bom, em sequência, nós temos um pedido de decadência, não é isso? Isso. Decadência parcial. Pronto, decadência parcial. Bom. A acusação, doutor Michel, é de quê, hein, por favor? Omissão de saída. Omissão de saída. Salve. Deixa eu ver aqui como é que está o autoinfração. É omissão de saída mesmo. Eu, no começo do relato, eu peço desculpas, eu me confundi e falei omissão de entradas. Inclusive, eu agradeço ao doutor Sábio ter alertado para isso. Tudo bem. É uma omissão de saída, não é isso? Então, pronto. Isso. Em relação à decadência, doutor Michel, você quer se pronunciar, e aí vamos escutar alguns conselheiros. A Câmara já tem mais ou menos posicionamento sobre esse tipo de... Já passou diversas vezes, mas fica facultada a palavra aos conselheiros. Se quiserem só lembrando, senhor presidente, que no caso de omissão de saídas, né, justamente não há a emissão de documento fiscal. Então, se o documento fiscal não é sequer emitido, quanto mais informado a administração tributária. Por isso que não é o caso de aplicar o 150 parágrafo 4º, e sim um artigo 173, inciso 1. Ok. Alguém mais quer debater? Doutor Ivete. Só acrescentando, porque eu entendi que o advogado da parte do doutor Sábio, ele defendeu aí a decadência na linha de que não seria, foi isso que eu tentei extrair do que ele disse, que não seria o fato de essa omissão, a justificativa para essa omissão de saída é que houve perdas em função disso. Não houve estorno, em função disso. O que pode ter acontecido é um creditamento indevido e cairia na regra da decadência, do impedimento da decadência. Eu tentei, assim, estou tentando entender a linha de defesa da parte, o objetivo para a decadência, nesse sentido. É isso, doutor Sábio? Só para... Doutor Ivete, se eu posso tentar explicar. A linha de raciocínio do recorrente é que houve perdas. Primeiro ponto. Tendo havido perdas, deveria ele ter dado essa baixa no seu estoque. E havendo essa baixa no seu estoque, logicamente, na visão do contribuinte, não haveria a omissão de saída, porque a saída seria por meio da baixa. E, tendo que fazer a baixa e tendo deixado de fazê-lo, ele se creditou indevidamente. Por quê? Porque quando eu dou baixa no estoque, é uma saída sem débito do imposto. Então, eu tenho que estornar o imposto, o crédito do imposto na entrada daquelas mercadorias ou dos insumos daquela mercadoria. É isso mesmo, doutor Sábio? É isso mesmo, doutor Sábio? Só que, assim, já entrando no mérito, para analisar a questão da decadência,
eu não percebo nos autos nenhuma prova, nenhuma informação de que tenha havido, de fato, uma perda e que essa perda não tenha sido informada. Então, eu não tenho nem como mandar para a perícia ou fazer algo em torno disso, porque eu não tenho elementos mínimos para poder acatar a tese de que houve uma perda não informada, o que geraria um crédito indevido. Por isso mesmo que eu acho que deve se aplicar à decadência o artigo 173.1 do CPI. Bom, o Michel, inclusive, ele entra um pouquinho na parte de mérito para justificar essa parte da decadência, tá certo? Que, em tese, pessoal, a gente teria que pensar assim, se a Câmara entendesse que é falta de recolhimento... Não, falta de recolhimento. Crédito indevido. Crédito indevido. Crédito devido e não omissão. Isso seria caso... O som de vocês, da Ivete e do Fernando Falcão, eu já fechei. Do Michel, não fechei, não. Seria caso de a gente mudar a autuação para crédito devido ou seria um caso de nulidade da autuação? Tá certo? Então, é uma pergunta que eu os faço, por quê? Porque eu já presenciei alguns casos na Câmara que não foi aceita essa mudança de coisa. Então, se a Câmara entendesse essa posição, aí vocês teriam que definir, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que afastar essa decadência no mérito, aí no mérito nós vamos decidir se o que se é omissão ou não é, e vocês vão decidir. Se não é omissão, é falta de recolhimento, se essa falta de recolhimento pode ser refeita pela Câmara, ou se a Câmara decide ao contrário, que não pode ser refeito. Eu vou deixar a palavra para o doutor Michel, e é só a intervenção que eu estou fazendo como mediador. A presidência faz uma parte de mediação também entre os conselheiros. Obrigado. É isso, presidente. Então, assim, já me manifestei, entendo que, analisadas todas as premissas levantadas pela recorrente, mesmo assim, eu entendo que é um caso de omissão de saídas mesmo, não vejo provas mínimas de que haveria perdas não informadas, e então, com base nisso, eu entendo, reforço, reitero, que a decadência é regida pelo 731 e, portanto, não houve decadência sequer parcial no caso concreto. Michel. Obrigado, doutor Michel. A palavra aos demais. Se não houver mais necessidade, vamos para a votação em relação à decadência. Doutor Michel, como voto em relação à decadência? Eu afasto, senhor presidente, tendo em vista que nas omissões de saída, a decadência é regida pelo artigo 173.1 do CTI. Doutora Dalcília. Afasto a decadência por entender que a omissão de saída é descumprimento de obrigação acessória da emissão da nota, que é regida pelo 1731, senhor presidente. Com o relator. Doutor Emerson. Com o relator, senhor presidente. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Com o relator, só na linha de que é uma obrigação acessória, né, e que não se aplica a decadência, o fundamento seria esse, certo? Não, que, pelo que eu entendo, o conselheiro Michel, né, aplica só porque, no caso, é lançamento de ofício. Só essa divergênciazinha que eu não quero complicar a ata, mas... Não, doutor Michel falou que era obrigação acessória só, ele nem entrou nessa parte. Não, doutor Michel. Que não há o cumprimento da obrigação acessória de declarar a nota fiscal. Ele só entrou nisso. De emitir a nota fiscal. Se não há emissão da nota fiscal, não há, portanto, homologação. Não, se foi nessa linha, eu tinha entendido, Michel, que era na linha de que era lançamento de ofício, que você sempre defende, né? Eu tinha entendido isso. Não, nesse caso, não, nem entrei na... Tá certo. Então, pronto, é isso mesmo, é o mesmo voto. Então, foi por unanimidade de votos, a quarta Câmara, em relação à decadência, afasta a decadência, entende os senhores conselheiros, que a aplicação do artigo 173.1
do Código Tributário Nacional. E pela essa contagem desse prazo, pela contagem do artigo 173, inciso 1 do CTN, não estaria decaído os lançamentos do crédito tributário. Por se tratar de... presidente. Ah, faltou, Fernandinho? Desculpe, Fernando. Faltou, mas eu acompanho o relator, presidente. Ô, doutor Fernando, quando acontecer, meu filho, na mesma hora você fale, viu? Certo. Me desculpe, a gente vai passando, eu tinha certeza que tinha lhe perguntado. Eu acho que foi depois da Dalcília. Foi, é exatamente isso. Eu estou com o papel na minha mão aqui, e tinha passado como se você tivesse votado. Eu sempre passo um X. Então, me desculpe aí os conselheiros, eu vou novamente repetir a decisão. A decisão foi em relação à decadência, foi em afastar, entende os senhores conselheiros, pela aplicação do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. E nesta contagem do processual não haveria a decadência. Entendem que se trata de obrigação acessória, e a obrigação acessória, a não emissão do documento fiscal deixou de ser homologado. É isso, doutor Michel? Isso. Pronto. Então, nós temos agora mais... Perícia, né? Pedido de perícia, tá certo? Tenho o pedido de perícia, tem também a parte da incidência, né? A questão da Selic, e o mérito. Exatamente isso, nos falta. Em relação à incidência da Selic, nós temos que decidir também. Da Selic. Tem que se decidir sobre a pedido de perícia, e o mérito propriamente dito. Conduz aí, doutor Michel. Pois não, senhor presidente. Quanto à perícia, o contribuinte recorrente alega que aconteceram equívocos no processo de levantamento das notas fiscais, mas não informa quais seriam esses equívocos, e nem apresenta documentação capaz de demonstrar a existência de erro no levantamento fiscal. Ele apresenta até alguns quesitos, mas não demonstra a necessidade da realização de perícia. No CD que está sobre 124, só consta, inclusive, o inventário de junho de 2018, um período que nem é alcançado pelo auto de infração. Como a metodologia está bem detalhada nas informações complementares e as informações e os números estão todos na planilha que está no CD acostado aos autos junto ao auto de infração, eu entendo como desnecessária a realização de perícia. Por isso eu voto por afastá-lo. Colegas, o pedido de perícia, alguém quer se manifestar? Já vamos para a votação. Só Fernando voltou, presidente, que ele estava avisando no grupo que está tentando reconectar. Nós não estamos fazendo a votação ainda não, do pedido de perícia, estamos só debatendo. O Fernando já tinha votado em relação à decadência. Não sei, porque está avisando agora, que está... Vamos deixar o Fernando Falcão entrar, então, para não... Consegui entrar, já entrei já. Entrou? Já consegui, Nós estamos debatendo, doutor Fernando, agora o pedido de perícia. O doutor Michel se colocou contrário ao pedido de perícia, mas nós não estamos votando ainda, estamos só nos debates. E aí eu queria que o doutor Michel repetisse o que ele disse para o doutor Fernando escutar, para poder a gente dar continuidade. Ok, senhor presidente. Doutor Fernando, a recorrente, ela alegou equívocos no processo de levantamento de estoque, mas não informou quais seriam esses equívocos e nem apresentou documentação que desse embasamento a demonstrar a existência de algum erro no levantamento fiscal. Só acrescentou um CD, tá, as folhas 124,
onde só aparece o inventário de junho de 2018, um período não alcançado pelo auto de infração. Até ele apresenta quesitos, mas não demonstra a necessidade da realização de perícia. E por eu entender, então, que ela é desnecessária, eu entendo por afastar a realização dessa perícia. Bom, a palavra está facultada aos demais conselheiros. Se ninguém quiser debater, nós já vamos para a votação. Presidente. Quem quer debater, diga, doutor Osmar. Eu discordo um pouco do conselheiro Michel, que ela não é desnecessária, eu acho que até seria importante para elucidação e se trazer a verdade material dos autos, né? Mas, contudo, como o nobre causídico, que representa a empresa, falou, a gente não tem nos autos aí elementos suficientes, aí eu concordo com o conselheiro Michel, que nós realmente não temos nos autos esses indícios que comprovam essa, né, mas eu vejo que seria de importância se a gente tivesse esses indícios aí nos autos, que eu não vi também. Bom, mais alguém quer se manifestar? Então vamos para a votação. Dessa vez, doutor Fernando Falcão, não vou faltar, viu, com você. Doutor Michel, como vota em relação ao pedido de perícia? Senhor presidente, eu entendo que não devemos realizá-la, tendo em vista tudo aduzido há pouco aqui neste debate. Doutora Dalcília. Como relator, afasta a perícia. Doutor Fernando Falcão. Afasto, presidente, a perícia, conforme o relator. O Emerson. Com o relator, senhor presidente. Osmar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Bom, por unanimidade de votos, a Câmara decide afastar o pedido de perícia, entende que não trouxe aos autos elementos suficientes para trazer dúvidas e que, segundo o conselheiro, os elementos contidos no auto de infração são suficientes ao seu convencimento. Exato. Foi isso, doutor Michel? Exato, senhor presidente. Eu não me lembro o artigo direitinho, mas eu tenho um artigozinho, acho que 85.1, não me lembro mais não disso aí. Depois a gente 97, coloca... 97 da lei. Pronto. A lei 15.614. Bom, nós agora temos em relação à incidência da Selic, que embora nós temos feito, se o advogado quer que conste para poder, se levar isso para o judiciário, constar que foi solicitado e foi deferido ou indeferido. E aí vocês, com a palavra ao conselheiro relator, sobre o pedido da parte da incidência da Selic que acontecer somente a partir do lançamento tributário. Senhor presidente, entendo o pleito da recorrente, mas a aplicação da Selic, no caso concreto, se dá em conformidade com a legislação vigente. Nós não temos o poder de afastar a legislação vigente, ainda que se alegue inconstitucionalidade da mesma. Tendo em vista que a aplicação está de acordo com a lei, eu entendo por votar, já manifestando meu voto, por não afastar a incidência na forma que está realizada no caso concreto. A palavra está facultada aos demais conselheiros. Ninguém quer, então já vamos para a votação. Doutor Michel, por favor, repita seu voto. Senhor presidente, tendo em vista que a aplicação da Selic está de acordo com a legislação vigente e considerando que nós, do CONAT, não temos o poder de afastar a legislação vigente, eu entendo que não há o que mudar quanto à aplicação dos juros no caso concreto.
Doutora Dalcília. Com o relator. Doutor Fernando Falcão. Com o relator, presidente. Doutor Emerson. Com o relator, senhor presidente. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Doutor Ivete. Como relator. Então, por unanimidade de voto, a quarta Câmara entende que, em relação à aplicação da Selic, somente a partir do lançamento do tributário, indeferir, entende os senhores conselheiros que não é competência dos conselheiros afastar legislação tributária do Estado do Ceará. É isso, doutor Michel? Exato, senhor presidente. Pronto. E agora nos resta o mérito. Certo? Bem, senhor presidente, no mérito, eu observo que nas informações complementares e no CD acostado à ótica de infração, está bem discriminada e caracterizada a ocorrência da imputada omissão de saídas. O contribuinte alegou em sustentação oral que, na realidade, se houvesse ou se houver uma penalidade a ser imputada, deveria ser em razão de crédito indevido. Entretanto, como já manifestado aqui quando analisamos a questão da decadência, eu não observo nos autos nenhum indício, nenhuma prova de que tenha ocorrido perdas e que essas perdas não tenham sido registradas na escrituração fiscal do recorrente. Tendo isto posto, entendo por conhecer do reexame necessário, do recurso ordinário, mas negar-lhe provimento no mérito, confirmando a decisão de procedência do feito fiscal. A palavra está facultada aos demais. Tem o doutor Ivete. Só acrescentando aí o que o conselheiro Gradival já colocou, que mesmo que tivesse provado nos autos, né, se tivesse sido provado nos autos que o que ocorreu foi um creditamento indevido, não seria possível fazer essa aplicação, porque iria mudar totalmente a natureza da infração, né, a tipicidade, ia ser uma inovação do feito, seria mais uma comprovação de procedência, ou então, no mínimo, de nulidade, mas não tem como fazer esse reenquadramento nesse tipo de infração para acreditamento indevido, nem para um outro tipo, né, que muda a natureza da infração. Bom, acho que já está bem maduro, vamos para a votação. Michel, repita, por favor, novamente seu voto em relação ao mérito. Pois não, senhor presidente, entendo que os fatos imputados no auto de infração à recorrente estão devidamente fundamentados, então entendo por confirmar a decisão de procedência zerada em primeira instância. Doutora Dalcília. Com o relator. Doutor Fernando Falcão. Senhor presidente, considerando que nos autos não consta nenhum outro elemento que possa divergir, né, e conforme o relator, voto pela procedência, presidente, conforme o relator. Doutor Emerson. Com o relator, senhor presidente. Doutor Osmar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Dalcílio, eu pedi seu voto, Dalcílio também, já todos, né? Ninguém ficou sem votar. Então, a decisão da quarta Câmara em relação ao mérito foi de conhecer do recurso ordinário, negar provimento, mantendo a procedência da acusação de acordo com o julgamento singular e o parecer da célula de assessoria processual tributária referendado pela Procuradoria-Geral do Estado. É isso, doutor Michel? Isso mesmo, senhor presidente. Pronto. Esse processo está concluído. Nós temos agora mais 4 processos da empresa. E são 4 processos de ausência de selo. Desses 4 processos, nós temos
nulidades, decadência, incidência de Selic, que são, eu acho que tem a mesma conotação, tá certo? Tem o mesmo teor nos processos. Não lembro se tem pedido de perícia, os conselheiros relatores depois, mas, de qualquer maneira, seria diferente. Então, nós vamos começar esse próximo processo. Só um minutinho, por favor. O próximo processo é o processo 13251-2018, auto-infração 2018-06-369. Tem como recorrente a Votorantim Cimentos do Nordeste S.A., recorrido célula de julgamento. A relatora é a doutora Dalcília Bruno Soares. Foi julgado procedente em primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Tem mais 4 processos, mais 3 processos além desse, um da doutora Ivete, um do doutor Fernando Falcão e um do Emerson. Esses processos têm o mesmo teor, certo? Eu vi algumas coincidências de exercícios, certo? E não sei se vocês olharam isso, mas eu vou passar a palavra para a conselheira Dalcília e, em sequência, a gente... primeiro eu vou indagar aqui, antes de a gente começar esse julgamento, ao doutor Sávio e ao procurador, se podemos fazer esses julgamentos em conjunto, certo? Ou se é melhor fazer individualmente. Doutor Sávio. Guardando a questão dos períodos, eles têm a mesma temática. A ausência de selo, apenas dos 4, apenas em 2, tem a questão da decadência. Fora isso, são todos iguais, eu não me oponho que sejam julgados em bloco. Ok, doutor Rafael. Sem oposição, presidente. Ok, então nós vamos começar com a doutora Dalcília, em sequência, os demais conselheiros têm a parte separada. Os que tiver decadência, tá certo? Nós nos avisam que nós vamos fazer a votação em separado e damos sequência para poder concluirmos a pauta com a maior brevidade possível, sem perder a qualidade. Doutora Dalcília. Boa tarde a todos, meus conselheiros, conselheiras, secretária, senhor presidente, procurador e advogados. E a quem estiver presente aqui. Não aparece todos aqui para mim, mas é o primeiro dia desse ano e eu rogo a Deus que nos proteja durante esse ano, a nós e a toda a família de vocês, que estejam protegidos. Saúde para todos. E esse processo meu, ele trata da falta de selo em entradas do exercício 2014. Eu verifiquei, ele, no caso, só já esclarecendo, senhor presidente, que pelo que eu olhei aqui, 2014, 2013, 2015, o último auto, ele está, a coincidência de períodos que foi mencionada pelo senhor presidente, em função da separação, pelo que eu compreendi, e aí depois os demais conselheiros relatores puderem confirmar, mas pelo que eu li, dos demais processos, a diferença, essa coincidência do último processo do período 2013 a 2015, em função das notas com escrituração na FD terem sido reunidas num único auto de infração. E, então, lá naquele último, se aplicou a penalidade com a redução do parágrafo 12, e nesses que eu vou relatar, o primeiro deles, já seria de antemão sem a escrituração na FD, com a penalidade do 123.3M. Então, a falta de escrituração aqui de entrada, a informação complementar cita que os dados foram recebidos do laboratório, as operações não foram escrituradas nos livros fiscais, nem transmitidas na FD do sujeito passivo, anexa um CD, 2 CDs RUM, tem um CD RUM
com as FDs, outro CD-ROM com as planilhas, com 4 arquivos de planilhas. E dentre as quais tem a relação das notas fiscais que não teriam sido seladas, de todos os exercícios estão contidos no mesmo arquivo, de Excel, que diferencia apenas pelas abas. Então, a decisão, os argumentos da defesa são similares ao do recurso, por isso passo para o resumo aqui. A decisão singular foi pela procedência, a receber mercadorias sem nota fiscal, sem o selo de trânsito ou registro eletrônico, aplicou a penalidade de 123(3)N. No recurso ordinário, a defesa, a recorrente, argui a tempestividade do recurso, a suspensão da exigibilidade do crédito com base no 151(3) e 206 do CTN. Ela argui a preliminar de nulidade por irregularidade no termo de conclusão e fiscalização, semelhante ao processo anterior, por ausência de dispositivos infringidos, base cálculo e alíquota. No mérito, a inexistência de comprovação de qualquer ilícito, argui que o selo fiscal tinha o objetivo de comprovar operações de entrada e saídas e que agora o simples procedimento da emissão da nota fiscal já permite ao fisco acompanhar online tais operações. Argui a mudança da redação do artigo 123(3)M, que a partir da Lei 16.258/2017, deu uma nova redação, colocando, segundo a defesa, no mesmo pé de igualdade, a ausência do selo fiscal de trânsito ou virtual ou registro eletrônico equivalente, sendo alternativas em favor do contribuinte escolher quais dessas saídas cumprir sua obrigação. No caso, sendo a obrigação acessória, ele defende que houve o registro eletrônico e, por isso, também estaria beneficiado pelo parágrafo 12 do artigo 123 e da redução da penalidade para 2%. Então, ele requer a improcedência do auto de infração pela demonstração de que houve a escrituração das notas fiscais no livre registro de saída dos emitentes das notas fiscais. E requer essa redução, essa aplicação do parágrafo 12 do artigo 123, requer provar por todos os meios documentos e diligências fiscais, e daí ele faz uns 2 quesitos finais da perícia, do que seria esse pedido de perícia. E aqui no meu não tem a questão da Selic, nem a questão da decadência. Vou ver, seria só esse. E o parecer opinou, pelo conhecimento do recurso ordinário, negar provimento para que fosse mantida a decisão de procedência lançado na inicial. Por enquanto seria esse, aí eu tenho algumas observações sobre o levantamento que eu me reservo depois das manifestações, senhor presidente. Obrigada. Presidente, o senhor está sem áudio. Continua sem áudio, senhor presidente. Conselheira, os demais conselheiros, Ivete, Fernando Falcão e o Emerson. Tem alguma coisa para completar em relação ao relato da doutora Dalcília? Doutora Dalcília. Senhor presidente, o meu é tal qual da doutora Dalcília. O meu também não tem pedido de Selic nem de decadência. Senhor presidente, o meu consta pedido de decadência de um pequeno período, se for o caso, e
Mas, diferentemente do que a observação que a conselheira Dalcília falou, ele também está pelo centro, a penalidade também é o 123.3M, tá? Não é aquela do melhor penalidade, por assim dizer, aquela de 2%. Mas no resto, é ipsilitras iguais, 2 quesitos da perícia, tudo, o restante é igual e não trata a respeito da Selic. Qual o percentual que ele está lançando aí, o Emerson? Você olhou? Seu auto-infração? Percentual aqui é... Só um pouquinho aqui. É o do 123.3M. Deixa eu olhar aqui. Dá 20%. Dá 20%. Dá 20%. Dá. Por que é que fez, então? A quantificação aqui, da movimentação por todos os anos, é de 24 milhões e o valor da multa é de 480 mil. O que será que separou mesmo? Tem que olhar, né? É 2%, é 24 milhões. Desculpe, senhor presidente. Posso falar? Perdão, tem razão, conselheiro. Eu que errei. Eu que equivoquei aqui. 22%. Mas aqui a calculação aqui está pelo 123.3M. Com o parágrafo 12º, é 12º do Isso. do 123, é porque tem essa, foi inserido na lei 16.258, 2017, foi isso, doutora Dalcília, que foi inserido esse 2014? Foi a 16.258, ele já aplicou, ele reservou separado as escrituradas, tem uma planilha só com as escrituradas no arquivo. Exatamente. Okay. Senhor presidente, se me permite só completar algo que eu esqueci de mencionar no relato, foi a defesa anexou um CD-ROM, mas a exemplo do primeiro processo, só constatei a existência do inventário dentro desse CD-ROM anexo pela defesa, e não encontrei outros documentos que tenham sido anexados, além das peças principais e procurações. Só isso. Então, vamos lá. Só para conferir aqui, doutor Dalcília, quais são os pedidos deles da empresa, por favor. A nulidade, pelo termo de conclusão, não ter a base de cálculo, artigos, semelhante ao primeiro processo. Certo. Deixa eu ver aqui. Teve a redução que ele pede da aplicação do parágrafo 12 do artigo 123, com percentual de 2%. Ele pede para expurgar também notas fiscais duplicadas. E a perícia. Pede perícia também. Pede perícia. Bom, todos têm esse mesmo pedido, pessoal? Certo? Com exceção da auxílio. No caso do meu, tem a decadência, né, que é 2013, que o de Emerson tem também, né, do Emerson, tem a decadência. Só que eu não estou encontrando, foi esse pedido que a Dalcília pode até ter, mas eu não tenho percebido, de expurgar algumas notas em duplicidade. Eu vou só olhar esse ponto, porque eu não percebi no meu. Mas, assim, os demais pontos é igual que a conselheira relatora Dalcília passou já. Tirando a decadência que eu tenho que acrescentar. Tudo bem. Bom, então, vamos passar agora a palavra ao doutor Rafael. Certo? Aí, mais na frente, se tiver algum complemento, a gente pede ao doutor Rafael e eu abro a palavra ao doutor Sávio novamente, se precisar, viu? Para ter o contraditório e ampla defesa. Doutor Rafael. Presidente,
renovando os cumprimentos a todos, os 4 autos são de falta de selo fiscal de trânsito. A única diferença é que um dos autos, que é o auto de infração de relatoria do conselheiro Hermes, que o fiscal especificamente apontou que as notas não estavam seladas, contudo, estavam devidamente escrituradas. E por isso ele já fez o reenquadramento na causa de diminuição de penalidade para 2%. Dito isso, presidente, enfrentando aqui os pontos da defesa, que já de antemão ressalto que não se repetem todos, mas eu vou fazer o relato, a sustentação oral, e com base em todos os 4 autos, e aí cada um faz o reenquadramento daquilo que constar na defesa. A decadência, presidente, é um ponto trazido pela empresa em algum dos autos, e não obstante o pedido de decadência na linha do artigo 150, parágrafo 4º, o entendimento desse colegiado é no sentido de que a multa de ofício, na mesma linha dos precedentes do STJ, ou seja, a multa isolada, em que não há no levantamento fiscal o lançamento do imposto, a esse tipo de levantamento fiscal, de sanção aplicada pelo fisco, não se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, porque se trata de aplicação de uma sanção, de uma penalidade. Então, em razão disso, não há o que homologar. Então, por isso, afasta-se a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, e se aplica, de fato, o artigo 173, inciso 1, que é na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça também. Então, nesse ponto, presidente, eu vou opinar no sentido de que a decadência seja afastada por se tratar de multa isolada. Outro ponto que eu identifiquei no apelo do contribuinte, que seria a mesma temática que foi discutida no primeiro processo, que é a questão da base de cálculo, a ilegalidade, por não constar no termo de conclusão, mas desde já eu me reporto às razões que foram explanadas no primeiro processo, que é no sentido de que não se declara nulidade sem prejuízo, né? A base de cálculo, ela já vem estampada no auto de infração, ela já vem consubstanciada em outros elementos do levantamento, em CD, planilhas, então não identifico isso como um aspecto de nulidade. Eu não trataria isso no plano da nulidade, mas sim no plano de uma mera irregularidade, até porque não gerou qualquer prejuízo. Dentro dos autos é possível identificar a base de cálculo, não gerando prejuízo à defesa. No mérito, presidente, o que eu identifiquei também, que o contribuinte traz essa discussão, e ele traz uma discussão no sentido de uma análise do termo semântico, né? E aí ele vem trazendo a questão do OU, né? Que seria o selo fiscal de trânsito, ou virtual, ou registro eletrônico equivalente, que seria uma análise, pelo menos do ponto de vista do recorrente, de uma atipicidade, ou seja, não existe mais qualquer tipo de infração a partir do momento que se faz qualquer registro, seja ele qual for. Como hoje a nota fiscal é eletrônica, no entender do contribuinte, ela se enquadraria como virtual ou registro eletrônico equivalente, dispensaria até mesmo a questão do selo fiscal. Mas eu ressalto, presidente, que isso, de fato, essa interpretação não merece prosperar. E veja bem, antes mesmo da alteração legislativa, né, a legislação falava apenas em selo fiscal de trânsito. E mesmo antes da alteração, já vigia o selo fiscal virtual eletrônico, né, já era regulamentado. Então, a legislação veio só a se ajustar à realidade, mas não que isso pudesse implicar em atipicidade, porque o selo fiscal de trânsito, quando ele se torna selo fiscal eletrônico, ele não deixou de ser selo, ele não deixou de ser abarcado pela tipicidade material prevista na norma. Então, a legislação, o legislador aqui veio só especificar
que o selo fiscal de trânsito, ou virtual, ou um registro eletrônico equivalente, ou seja, se no futuro houver alguma coisa ainda diferente de selo fiscal virtual ou eletrônico, que esse registro eletrônico que venha a substituir seja também abarcado pela norma. Então, eu não vejo, foi só uma... se o legislador não tivesse nem acrescentado mais nada, ainda assim estaria abarcada foi só um excesso de zelo aqui do legislador de tentar abarcar, de se acomatar com a nova realidade, que é a realidade virtual, a realidade eletrônica. Então, presidente, eu não vejo como um fato atípico, um comportamento atípico praticado pelo contribuinte. Continua sendo uma infração, e o dever de selar continua nas operações interestaduais em vigor. Então, é nessa linha, presidente, que eu vou opinar no sentido de que o recurso seja conhecido e no mérito, entendendo que as chaves das notas fiscais estão todas apontadas no levantamento, nas planilhas, a infração restou comprovada. É nessa linha que eu vou opinar no sentido de que o recurso seja improvido. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Sávio. Renovando meus cumprimentos, né, a toda esta colega da Câmara. A empresa reconhece, exato, houve o não selamento das notas, de fato. Entretanto, em um caso específico, nós queríamos só destacar, no auto de infração 2018-06368, nós temos duas notas fiscais. Nós queríamos só saber se já foi contemplada, porque nós encontramos a selagem. É a nota fiscal 6625 e a nota fiscal 26690. Só inicialmente nesse ponto, certo? É o auto de infração, deixa eu só, 2018-06368, certo? Agora, com a questão do mérito, infelizmente, né, não é possível apresentar, de fato, a selagem das notas, razão pela qual, nos 4, nós solicitamos, suplicamos a esta Câmara que haja o reenquadramento da penalidade. Não há questionamentos quanto à questão da apresentação, né, dessas notas, não há questionamento com respeito à questão do pagamento do imposto, fazendo com que a empresa se adeque à minorante trazida pela lei, incerta no artigo 123, parágrafo 12. Ao invés de uma autuação de 20%, seria esta de 2%. Também suplicamos a aplicação da decadência. Existe um precedente neste CONAT, cunhado pela primeira Câmara, em que se aplica a decadência em uma operação, em descumprimento de uma obrigação acessória. Essa temática vai ser, acreditamos, discutida também na Câmara Superior, razão pela qual nós entendemos que é possível ser aplicada, por isso a solicitamos. Essas são as razões do contribuinte. Doutor Sávio, tem no processo um pedido de retirada de notas fiscais em duplicidade. Foi identificado, os conselheiros conseguiram identificar alguma nota fiscal em duplicidade? Não, senhor presidente. Só um esclarecimento, acredito que talvez esse termo, essa expressão, entre aspas, ela deve ter sido um erro ortográfico, ela não deveria estar ali, certo? Aconteceu isso em um processo similar, mas não nessa temática, em outra, então é provável que deva ter constado erroneamente. Então, acredito que nessa parte não devemos perder tempo com essas especulações, porque acredito que trata de um mero erro. Muito obrigado. Só para a gente poder dar seguimento aos trabalhos, tem duas notas fiscais, já identificaram essas duas notas fiscais, os conselheiros? Doutor Ivete. O número, se ele puder repetir, que eu não consegui anotar na hora que você estava falando, o número das duas notas que você disse foi selada. Pronto. Me responda só uma coisa. É possível compartilhar a tela aqui no Meeting? É só eu voltar a apresentar agora, é? Pronto, a nossa participação, a gente tem participado muito no Zoom, aí a gente muda o sistema, é um pouco diferente. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela para mostrar aqui. Só um instantinho.
Qual é o ano do advogado? É 2003, né? Tem aqui. Doutor, sabe qual é o ano? O ano da nota? Sim. Deixa eu ver aqui, 2013. Se você puder dar os números, a gente dá até um intervalozinho de 5 minutos e a gente pede aos conselheiros da casa, que procurem, inclusive, nos sistemas de reforma para os colegas. Fica bem... Só um instantinho, deixa eu ver. Deixa eu demonstrar aí, né, que é isso. Eu tenho medo de entrar, Ivete, e não saber sair. Não, pronto, eu estou compreendendo aqui como é que faz. Só um instantinho. Pronto, vamos ver se deu certo. Vocês estão vendo agora? Não, ainda não. Estão vendo, não? Não, agora tá rodando, sim. Tá rodando, né? Tá. Aumente aí 6625. Estão conseguindo ver agora? Estamos sim. Pronto, aí tem todas as características dela aqui embaixo, ó. 2013, inclusive. 6625. Vou precisar da ajuda da auxílio do Michel, porque desde ontem que eu tento acessar o VPN e com a ajuda da informática até agora não estou conseguindo, estou com um problema. Até aí, se puder olhar para mim no Citram, viu, Dalcílio? Você já conhece bastante, eu agradeço, porque eu estou com esse probleminha que passei de manhã com a informática e não consegui ainda. Deu certo? Conseguiram observar? Conseguimos, pode. É a nota 6625, mas assim, a data 18 de abril. De 2013, tem aqui o número do selo 2013, 125. Tu tá Olha, vendo? o primeiro lá de cima, 2013. Vamos lá. 2013. 277, 1350. Tu tá vendo isso, é? Estou. E eu não estou conseguindo. Qual é o número, presidente? Você tem aqui, depois do número da nota, tem aqui, ó, 6625, 2013. Tô vendo agora, tá certo. Tá certo? Aí 184, eu não sei o que é cobrança, e tem a cobrança aqui, sem cobrança, aí tem outro número aqui, tem vários números aqui, posto fiscal. Tu tá Presidente, se quiser que eu leia a minha tela aqui, ela é bem grande, eu consigo ler bem esses números. Se quiserem que eu ajude. 266,90. As duas notas, uma é do dia... Só para esclarecer, advogado doutor Sávio, isso aqui só se refere ao auto de infração 2018-06-68, é isso? Isso, exato. É 2000. Dalcília tá olhando, tá, Dalcília? Tá vendo já? Deu para entender, Dalcília? Deu para entender, só que eu coloquei esse número aí, ele voltou para a tela principal. Eu vou ver se eu consigo puxar pela chave de acesso. Se quiserem dando continuidade enquanto eu localizo aqui. Mas esse número que vem depois da nota, o sistema não aceitou, esse 2013, 277. É porque tem outro número lá na frente também, a gente não... Pois é, eu vou tentar ver se eu consigo puxar a chave de acesso da planilha fiscal e dela inserir lá. Só vai demandar um pouquinho aqui. O doutor Sávio, o Dalcília, ele pode retirar já? Pode, eu bati uma foto aqui. Pronto, doutor Sávio, o senhor pode retirar aí pronto. O que é que acha de a gente dar um intervalozinho de 5 ou 10 minutos para enquanto procuram isso? E a gente voltar para terminar os 4 processos. Mas para a gravação? Aí eu tenho que escutar a Ana Paula.
Paula? Sim, presidente. Pelo Meet aqui, a gente não pode pausar. A gente encerra e recomeça de novo a gravação. Mas ninguém sai fica só aguardando. Diga, doutora Dalci. Uma sugestão aqui, tem um tema que eu queria trazer às discussões, que enquanto os demais conselheiros discutem, eu poderia usar esse tempo para pesquisar, né? Se é uma proposta, ao invés de dar um intervalo, de ficar a discussão já em torno desse tema, e algumas notas que talvez se vai tirar ou não, se vai permanecer. A pessoa decide. Não, Dalcília, era bom você, se você vai propor, você participar também, né? Não dos debates. Você vai propor uma coisa e não vai participar dos debates. Melhor a gente dar um intervalozinho de 5 ou 10 minutos. Nós vamos julgar os 4 processos, vai dar tempo para a gente concluir cedo, tá certo? E aí você propõe e todos os conselheiros, inclusive você, debate. Porque se eu conseguir localizar antes desses 10 minutos, eu passo a mensagem em forma, ok? Ou então a gente pode fazer uma outra proposta, tá certo? Seria o quê? Julgar o processo em relação a essas 2 notas fiscais e ficar consignado. Caso conste os selos, fica o conselheiro já autorizado a retirar, tá certo? Pode ser. Né? Porque aí nós já estaríamos autorizando a retirada das notas fiscais. Mas comprovado o efetivo, aí a conselheira relatora, como é a doutora Ivete, iria anexar, inclusive, os comprovantes. Mas tem um problema, presidente. Vamos dizer que seja só esse o único problema do julgamento, e aí mudaria, se a gente fosse pela procedência e deixar consignado que se tiver tira, seria parcial procedente. Aí a gente mudava... Vamos aguardar. Tudo bem, doutora Ivete. Salutar a sua observação, porque aí não seria procedente, seria parcial procedente, retirando as notas fiscais tais e tais. Se for só esse o problema, né? Mas se tiver outra coisa, aí tudo bem. Se a gente constatar algum outro motivo de parcial procedência, aí não teria tanta preocupação, né? Tudo bem. Então, nós vamos dar um intervalo mesmo, enquanto a Dalcília procura. 10 minutos, Paulinho. Você para a gravação. Pessoal, não saiam só baixa o vídeo, né? O vídeo e fecha o som. 10 minutos são 15h19, 15h20, 15h19 nós estaremos aqui novamente. Não atrasem mais do que isso, para a gente dar continuidade e terminar rápido nossas sessões. Obrigado, e vamos dar um intervalozinho de 10 minutos.